Diga glória. Glória. É que sua Bíblia, por gentileza. Fazendo favor. Amém. Abra aí Romanos 8. Romanos capítulo de número 8, por gentileza. Só o verso de número 26. Amém. Romanos capítulo de número 8. Meu Deus, Espírito Santo, verdade de toda graça nessa noite, por tua presença nesse lugar. Oh, glória! Aleluia! 8 e 26, Romanos. Amém? Eu estava ali e o Senhor falava comigo a respeito de Romanos 8 e 26. Louvado seja Deus. Amém? Isso aqui não é coisa de homem. Diga graças a Deus. Não foi minha intenção esse texto. Amém? Tenho certeza. Deus está comigo ali. Romanos 8 e 26. Ai, meu Deus. Uma passagem tão conhecida, mas é Romanos 8 e 26. Diga glória a Jesus. Glória. E o texto vai dizer assim. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Graças a Deus. Vamos ler de novo. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Como você sabe, exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. O capítulo de número 8 de Romanos é um texto conhecido. Amém? Paulo encerra o capítulo 7, falando sobre lei e graça. E falando sobre a fraqueza do homem, da fragilidade que há no homem, porque há dentro dele uma natureza e uma lei que o leva a pecar e o leva à condenação. Vou repetir de novo. Amém? Ele encerra o capítulo 7. Ele está falando sobre lei, sobre graça, e ele vai falar o quão somos deprimentes, fracos. Amém? Porque há dentro de nós uma lei, uma natureza. Uma natureza dentro do homem comum, sem o Espírito Santo de quê? De Deus. Uma lei que o leva a pecar. Essa natureza pecaminosa. Essa natureza de ser humano. E como seres humanos estamos fadados a errar. Essa lei maligna que há dentro de nós. Que é essa natureza que nos impulsiona a fazer o que não agrada a Deus. E por causa desta natureza maligna, desta lei que domina os nossos membros, que nos leva a pecar, louvado seja Deus, estamos fadados à condenação. É aí que ele entra no capítulo de número 8. Diga glória a Jesus. Aonde ele vai dizer que, pelo contrário, aquele que está em Cristo Jesus não está mais debaixo de condenação. Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Isso significa que por meio de Cristo, por meio da pessoa divina de Jesus, louvado seja Deus, não estamos mais em condenação. Ele vai dizer nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Estar em Cristo significa que eu estou andando pelo Evangelho. Eu não estou andando segundo a religião. Não estou andando segundo a tradição. Não estou andando segundo o culturismo. Não estou andando segundo a vontade dos homens. Mas estou andando como o Evangelho de Cristo. Diga graças a Deus. Mas eu quero me lembrar, deixa eu lhe dizer uma coisa. O capítulo 8, o verso 1, em algumas traduções da Bíblia vai dizer assim:
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A maioria das traduções tem base na Revista e Atualizada, em uma versão das Escrituras. Louvado seja Deus, que os estudiosos assumem ser mais chegado, louvado seja Deus, ser mais chegada aos originais gregos. Amém? Mas, irmão, há uma tradução que me chama a atenção, e foi nela que eu aprendi a estudar a Bíblia. Diga glória a Jesus. É na Revista e Corrigida. Também, louvado seja Deus, chamada por alguns, louvado seja Deus, de ser mais fiel aos textos originais. Louvado seja o nome do Senhor. Outros discordam e dizem que a outra que é Revista e Atualizada. E o texto vai dizer, e nessa única tradução, eu quero lhe dizer nesta noite que ela vai dizer assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que o verso continua nesta tradução. Sabe o que ele vai dizer? Para aqueles que não andam segundo a carne, mas para aqueles que andam segundo o Espírito. E este Espírito é com E maiúsculo, ou com E maiúsculo, como eu costumo dizer. Louvado seja Deus, que está falando a respeito do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz, quando a palavra de Deus fala andar no Espírito Santo, significa que eu estou andando conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Eu quero vos trazer aqui nesta noite um texto que está lá em Gálatas. Diga comigo, Gálatas. Gálatas, capítulo de número, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Glória a Jesus, também vem aqui. Gálatas, capítulo 5, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer: andem no Espírito e vocês não satisfarão as vontades do quê? Da carne, bendito seja o nome do Senhor. O verso 16 diz isso. Mas Gálatas 6, oh glória, o verso de número 7 diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Louvado seja Deus. Em detalhes, o capítulo 6, o verso 7 vai dizer: não brinquem, aliás, não errem, com Deus não se brinca. Vou repetir: não errem, com Deus não se brinca. Pois tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. O verso 8 vai dizer: se o homem plantar na carne, da carne vai colher a morte. Louvado seja Deus, mas se o homem plantar no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Diga glória a Jesus. Não há melhor forma e não existe outra forma de plantar no Espírito em você atender a palavra de Deus. Pois o Espírito Santo, ele vai fazer justamente isso. A palavra de Deus vai dizer que ele nos transmite a palavra de Cristo. Diga glória a Jesus. Eu vou dizer de novo: o Espírito Santo, ele nos transmite, ele nos fala, ele nos relembra e nos ensina tudo que Cristo pregou. Aleluia. Então quem anda no Espírito é porque está atendendo as palavras que Jesus ensinou nos Evangelhos. Quem está entendendo, né, glória? Só quem está entendendo, levanta a mão e glorifica comigo nessa noite. Não tem como o homem andar no Espírito se não for de outro jeito, não há outra maneira. Andar no Espírito Santo é justamente isso. Plantar no Espírito é justamente isso. É você atender o que o Espírito Santo quer te ensinar na palavra e colocar em prática. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E ele vai dizer, capítulo 8, verso 1, diga comigo, capítulo 8, verso 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele continua, na versão da Revista e Corrigida de Almeida, João Ferreira de Almeida, ele vai continuar. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Diga graças a Deus. Graças a Deus. No capítulo 7 ele diz que a lei da carne condena. Amém? Mas aqui no capítulo 8, verso 2, ele diz que a lei do Espírito, diga glória a Jesus, nos livra do pecado e da morte. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. A lei da carne, a nossa natureza, aquele impulso, vontade de fazer o que eu quero, eu bebo, eu fumo, eu farro, vou para a festa, jogo, pinto, bordo, deito e rolo.
essa lei leva à condenação. Ela nos inclina para a morte. Olha para cá. O que é que mamãe dizia quando o filho saía de casa? Cuidado, meu filho. Não vá fazer coisa errada. Porque coisa errada só dá caixão e vai lá preto. O destino de quem faz coisas erradas é cadeia, hospital e cemitério. Não é assim que os mais velhos diziam? Irmão, quando eu entendo que a natureza humana, que a vontade do ser humano, que os impulsos do coração condena, eu estou entendendo que há uma lei dentro de mim que está me governando. Diga glória a Jesus. Mas quando o homem se arrepende de seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, se batiza, se converte ao Evangelho, uma nova lei começa a governar. Diga glória a Deus. É o Espírito Santo fazendo morada. É o Espírito Santo marcando presença na minha e na tua vida. Quem dá glória a Jesus? Ele te transporta diretamente da condenação para o perdão, da morte para a vida e da tristeza para uma alegria inexplicável. Tem diferença. Diga isso comigo, tem diferença. Mas, e ele vai falar sobre as coisas que eram impossíveis para a lei. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai falar sobre a justiça da lei. Amém? Amém. Que nos faz, porque, verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Pega aí, vai, lê aí. Verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória! Glória a Deus. Quem busca, quem se inclina, quem ouve, quem está atendendo a palavra que o Espírito Santo... Você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está instruído por meio dela. Você está andando e quando você começa a atender, a colocar em prática, a exercitar este músculo espiritual que precisa de exercício, é a tua vida cristã, oh glória, a coisa começa a tomar forma, começa a tomar um rumo diferente. E eu vou dizer para você, por mais que a pessoa tenha um oco, um vazio, um buraco dentro dela, não há, louvado seja Deus, abismo que o Espírito Santo não fecha. Oh, glória a Deus. Mas pastor, eu sinto como um abismo, um buraco infinito dentro de mim. Deixa eu lhe dizer, louvado seja Deus, o Espírito Santo é uma presença infinita, oh glória. Ele enche, ele preenche. Deus. Mas tem que andar nele. E ele vai continuar, verso 7, por conta da inclinação da carne e a inimizade contra Deus. Amém? Eu não posso atender o que o meu coração quer. A minha carne quer, os meus desejos querem. Mas pastor, quando a gente sente desejo, a gente tem que ir lá e fazer. Mas pastor, eu tenho que procurar me satisfazer daquilo que me faz bem. Não vai nessa! Se te faz bem, é assim que dizem, né? Vai lá e faz. Se te faz bem, vai lá e aproveita. Vai não, meu filho. Vai não. Porque não avisa que aquilo que está satisfazendo o coração vai terminar em morte. Aquilo que está satisfazendo o desejo é o meu impulso que está me levando, vai me levar para a morte. É isso que as pessoas não entendem. Elas deixam de fazer a vontade de Deus porque acham difícil, acham complicado, mas tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Eu dizia para alguém ontem, para alguém, não adianta você estar na igreja e o cara quer continuar amancebado, bebendo, fumando, fazendo tudo de errado. É melhor nem estar. Louvado seja, é como uma pessoa que está fazendo um estágio para trabalhar e no negligente, que está demonstrando desinteresse. Sabe o que o contratante vai fazer? Essa pessoa está assim no estágio, quando ela estiver no trabalho vai ser pior. Aí o que é que faz? Meu filho está dispensado, precisa vir mais. Não. Você está entendendo que a pessoa tem sido negligente? Ela está negligenciando as responsabilidades dela, meu Deus. Eu quero ter um
desejo por causa de uma coisa passageira, momentânea, vai satisfazer hoje, amanhã tu vai estar com um rombo do tamanho do mundo. Olha para cá. Se existe uma presença que ela preenche, você só fala sobre ir para a festa, se divertir, aproveitar. Elas falam sobre, sabe, falar. Só mais um pouquinho. Dá aquela tragada. Só mais um pouco, vai. Só mais um pouco. Aproveita. Aproveitar o quê? Quantas pessoas já têm morrido? Overdose de drogas. Morte por ataques súbitos em festa. De repente começa o tiroteio e você está lá. Você não tem nada a ver, mas de repente você é pego porque você está lá. Não era para estar. Mas a vontade era ir, ela queria ir. Quantos filhos saíram de casa vivos? A mãe disseram, vá não, meu filho, da tarde, da noite, não vá não, você vai para lá, pode acontecer alguma coisa e você está no meio. E não voltaram no outro dia vivos. Isso é triste, porque uma coisa que tem a gente perder alguém, mas você está aconselhando. Você está dizendo, vai não, não vai não, não vai não, vai não. Fica. E a gente tem pecado aqui. A gente está falando aqui. Cachaça mata, cigarro mata. A pessoa mora junto, quer nem saber. Quando das contas morre um, ela para ter direito não tem. Sabe por quê? Porque não está ali atestado que era casado. Se o cara for preso, a mulher não tem direito de visitar, porque ela não é a esposa dele. Nos hospitais, existem hospitais hoje que já não aceitam mais uma mulher entrar sem comprovar que é esposa. Aí o cara vem dizer para mim, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Mas é o nosso gosto, é a nossa vontade. É porque a gente quer. Eu vou fazer do meu jeito. Porque quem manda na minha vida sou eu. Você está entendendo? A pessoa já está escanteando Deus da vida dela. Ela está, não, pastor, você está dizendo que é você que se governa. É você que manda na sua vida. O dono do teu telhado é você. Então ele se inclina para a carne, se inclina. Está lá só para satisfazer as próprias vontades, os próprios desejos. Aí para frente, como eu disse no começo, diz que Deus coloque um bom lugar. Como? Como Deus coloca num bom lugar se o cara passa a vida toda dizendo que a vida dele? Ele faz o que quer. Ele foi para onde quis, não para onde Deus quis. Ele fez o que quis e não o que Deus queria. Como, irmão? Me diga como. Não tem como. Ele vai continuar. Versos 7, 8. No verso 8 ele vai dizer, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eita, triste. Verso 9 ele diz, vocês porém não estão na carne. Olha isso ele falando. Ele está dirigindo esta carta para aqueles que estão firmes na igreja. Estão firmes aonde? No evangelho. E ele vai continuar. Ele vai dizer aos irmãos. E ele no verso 9, ele vai dizer, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, falando a respeito dos crentes ali, da cidade de Roma. Diga graças a Deus. Olha aí, é comum aí. Vocês porém não estão na carne, no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Como assim, pastor? Olha para cá, ele vai colocar sob um ponto de vista duvidoso. Olha para mim. Ele vai colocar sob um ponto de vista duvidoso, deixando claro que o Espírito Santo pode não estar habitando. O cara está na igreja, mas o Espírito Santo não está lá. Porque está andando, ainda está na igreja, está caminhando, mas está fazendo ainda as próprias vontades. Amém? E lembre-se que quando eu falo de igreja, eu não estou falando de paredes, não estou falando de religião, eu estou falando a respeito daqueles que creem no Evangelho de quem? Esta é a igreja verdadeira. Aqueles que creem no Evangelho de Cristo.
Ele vai colocar verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Você está entendendo? Não tem essa que todo mundo tem. Tem não. Só tem quem anda no Espírito. Só tem quem anda na linha, no prumo da palavra. Diga glória a Deus. Oh, aleluia! Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Isso é muito forte. Logo ele pega dos versos 1, amém, a 8, e ele vai dizer que aquele que anda na carne não satisfaz a Deus, não agrada a Deus, e o Espírito Santo não está nele. Está agradando a si mesmo, aos próprios desejos, às próprias vontades. Está se inclinando para cá. E diga misericórdia. Isso não é andar no Espírito, não é ter o Espírito de Deus. E daí para frente ele segue. Olha para cá. Vou ler. E se Cristo, e vou ler, aliás, verso 10, para podermos prosseguir. E se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também trará a vida os corpos mortais de vocês, pelo seu Espírito que habita em vocês. Quem está entendendo esse negócio? Você está entendendo? Andar no Espírito é isso. É você, louvado seja Deus, teu Espírito Santo habitando na tua vida. E ainda por cima, é Ele que no último dia, diga glória a Jesus, vai te envolver no poder de Deus, trazer em volta a vida, transformar teu corpo e levar a Deus. Quem está crendo nesse negócio? Ô glória! De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Se vocês viverem segundo a carne, irão morrer. Mas se pelo Espírito Santo mortificarem, amém, matarem os próprios desejos da carne. Oh, aleluia! Amém! Amém! Mas eu sinto ainda aquele desejo, eu sinto algo ainda dentro de que me impulsiona. Eu sei que não é grado de Deus, mas ainda está lá aquele desejo. E ele está dizendo, se vocês matarem esses desejos. Mas pastor, o que eu mais ouço hoje em dia, é que se há um desejo oculto no meu coração, eu não posso estar segurando, eu não posso ser hipócrita. Não seja hipócrita não, mata esse desejo maligno. Se é contra a palavra de Deus, mata ele, sufoca ele. Ele misericórdia. Ele vai continuar. Verso 13, vou repetir, porque se viverem segundo a carne, morrerão, mas se pelo Espírito Santo mortificarem, quer dizer, matarem os desejos do corpo, viverão. Verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu não vou nem pegar aqui, quem está entendendo esse negócio? Aí os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de quem? Não tem como ser guiado pelo Espírito Santo se a pessoa não gosta da palavra, não ama a palavra, não tem prazer de ouvir a palavra, ela não quer ouvir a palavra. A palavra de Deus para ela não tem sentido, ela não sente vontade de nada e ela não tem na palavra de Deus. Está difícil porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele é quem nos convence do pecado e é Ele quem nos ensina pela palavra de Deus. Glória. Porque vocês não receberam espírito de escravos, para outra vez estarem com medo, mas receberam espírito de adoção, diga comigo, de adoção. O Espírito, louvado seja Deus, que adota vocês como filhos de Deus. Diga glória, quem está dando glória. O Espírito Santo que adota vocês como filhos de Deus, pelo qual clamamos, Papai. Verso 16, eu vou adiantar para podermos sair dessa introdução, eu quero já aplicar o texto. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de quem? Andar no Espírito é isso, é estar preenchido, é de olhar para cá. Isso é andar no Espírito, é Ele que fala dentro de nós, você é filho, você é filha. Você não tem que ter medo, diga glória a Jesus. Você não tem que viver receoso, não precisa essa ansiedade e essa preocupação. Você é filha, filha. Glória a Deus.
Você está entendendo? Isso dá um preenchimento dentro da gente. Olha para cá. Isso faz você entender que você não está sozinho. Pastor, não tem ninguém perto de mim quando eu preciso. Ele está lá, o Espírito Santo de Deus está lá. Glória a Deus. Você está entendendo? É Ele quem ajuda nas nossas fraquezas. É Ele quem testifica dentro de nós que somos filhos. Aleluia. É Ele quem está lá preenchendo. Olha para cá. Quando você está sozinho, quando ninguém te vê, quando ninguém te dá atenção, quando não há companhia de ninguém, quando não há ninguém por perto, ou quando não há ninguém que queira estar perto, ou que faça questão de estar perto, como é que você se sente? Esse é o problema. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não sente isso. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 20, capítulo 28, verso 20. Verso quando? Não, verso quando? Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o final de tudo. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Não é dia sim e dia não. Não é alguns dias sim, outros dias não. Ele está dizendo todos os dias. Sabe qual é o problema da gente? A gente anda na carne, a gente está na carne. E não se avacia porque tem carne. Se arroga porque tem carne. Se você se sente sozinho quando ninguém está por perto, ou quando ninguém está perto de você, ou quando não há ninguém com você, é porque está na carne. Porque quem está no Espírito sabe, está preenchido. Oh, glória. Quem está cheio, quem tem o Espírito Santo de verdade, não sente vazio, não sente medo, não sente aquele louco. Não sente aquele buraco, aquele rombo no peito, não. Sabe por quê? O Espírito Santo está lá dizendo: você é filho, você é filha, e eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu te ajudo, eu te pego, eu te sustento pela mão, eu te seguro, eu caminho contigo, eu te carrego. Bate a mão para Jesus e glorifica. Bota a sua mão, glorifica Jesus, na glória, na glória, na glória. Ele está contigo, Ele caminha contigo, Ele está do teu lado, diga glória a Jesus. Amém. Do verso 18 em diante, ele vai falar sobre as aflições, sobre os males deste mundo, sobre o desejo dos filhos de Deus saírem desta terra e partirem logo para o lar eterno. Sobre a natureza, está esperando a sua libertação, ser livre da destruição dos homens. Ele vai falar sobre esperança nesse mesmo texto. Quem dá glória a Jesus? Glória a Deus. Verso de número 24. Leia comigo aí. Eu gosto desse texto. Isso. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Sabe por que está falando de esperança? Por causa dos sofrimentos que se multiplicam. Às vezes, bate aquela dor no peito e a vontade de chorar. Às vezes a gente cai em determinadas situações que a gente se desespera. A gente se machuca. Pessoas nos machucam. Pessoas nos ferem. Pessoas nos abandonam. Amém? Olha para cá. Quantas vezes eu fui abandonado? Quantas vezes eu fui deixado de lado? Eu me lembro que eu encontrei uma abençoada na rua um dia, e ela disse: o senhor não foi mais lá em casa, me abandonou. Eu digo: filha, quantas vezes eu fui lá? Eu fui, visitei. Ah, mas no momento que eu mais precisei, não. Porque, irmão, entende uma coisa? Diga graças a Deus. Graças a Deus. As pessoas nos abandonam e elas depois dizem: não, foi você. As pessoas têm o costume de transferir a culpa delas para os outros, para que fiquem livres de suas próprias culpas. Diga misericórdia.
Quantas vezes eu fui abandonado? Inúmeras vezes. Como foi? Quantas pessoas não nos abandonou, deixou a gente de lado, não quis nem saber. Tem gente que não dá nem satisfação de misericórdia. Quantas vezes quando pergunta aqui a minha esposa, quantas vezes eu fiquei triste em casa? Foi, não foi? Triste, desolado, abatido. Foi, não foi? Quantas vezes, porque as pessoas não dão nem satisfação. Querem nem saber. Largam da gente e vão embora e tá bom demais. E olha para cá. É triste ver alguém que a gente ama, que a gente gosta, ir embora e não dá nem satisfação. É triste. É triste ser abandonado. É triste ser deixado de lado. É triste quando alguém desabafa e não faz nem conta, diga misericórdia. É triste, irmão. Amém. Mas ele está lá. Amém. Você se lembra de um texto onde fala que Paulo vai dizer assim, e eu fui deixado pelos irmãos. Amém. Mas o Senhor me consolou. Tem um texto lá em Atos 18, vai dizer que Paulo, depois de uma pregação e de uma discussão acirrada com os fariseus, sai e sente vontade de sair daquela cidade. Ele está triste, ele está abatido, amém? Ele sente ali a dor do desprezo. A dor do quê? Ele vai sentir a dor do desprezo. A vontade de Paulo era ir embora. Era ir o quê? Capítulo 18 de Atos. Depois você lê. Mas a Bíblia diz que de noite. Diga comigo, de noite. Você está entendendo? Eu vou perguntar para você qual é o horário que a gente se sente mais só. Vou perguntar para você de novo. Qual é o horário que a gente se sente mais só? À noite. À noite. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, começa a vir os pensamentos. E os sentimentos bons vão vindo, mas os ruins vão vindo em maior intensidade. Amém? É à noite. Às vezes você perde o sono. Dá aquela agonia na mente. Mas a Bíblia diz que justamente à noite o Senhor, a presença do Senhor chegou a Paulo e disse: Paulo, eu estou contigo. Quantas vezes eu... Essa palavra foi liberada para quem? Para Paulo, sim ou não? Mas nessa noite aqui, o Paulo da vida é eu e você. Então, se me manda te dizer nessa noite, levanta a tua mão. Isaías 41, com glória. Verso 10, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te dou face e te sustento com a minha mão direita. Quem recebe nessa noite, Deus está contigo, não desanima, não desiste, porque a presença do Senhor é real na minha e na tua vida. Ele está contigo, mas pastor, tem hora que eu não sinto. Tem hora que eu sinto aquela solidão, irmão. Olha, meu filho. Tiago, capítulo 5, capítulo quanto? 5. Em um dos versículos lá, que agora não vou me recordar, vai dizer: se alguém está alegre, cante louvores. Mas se alguém está triste, faça o quê? Ore. Se alguém está triste, faça o quê? Ore. Vá orar, meu filho. A insensibilidade está dominando o teu ser e você não está conseguindo sentir. Qual é o remédio? Oração. Oh, glória. Ele está conosco. É no verso 26, e eu aqui me encerro. O mesmo Espírito. Ei! Você não está só.
Olha para quem está do teu lado, por favor, por gentileza, toca quem está do teu lado, faz um favor. Diga assim, você não está só. Diga a presença de Deus. Diga de novo, seja profeta. Diga que você não está só. A presença de Deus está contigo. Você não está só. Você não está abandonado. Não, porque eu não tenho quem me apoie. Você não precisa. Pastor, eu não tenho quem me apoie. Eu não tenho apoio de ninguém. Eu não sinto que alguém me apoia. Você não precisa. Quem é cristão de verdade sabe que a presença de Deus, o Espírito Santo está com ele. Não há vazio, não há tristeza, não há depressão, não há ansiedade, não há crise existencial. Não males desta vida que se sustente nele. Não tem. Quem dá glória, quem dá glória, quem dá glória nessa noite. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se pode pé glorificando nesta noite. Se pode pé glorificando. Da glória, da glória, da glória, da glória. Aqui você está glorificado, da glória. Abra a tua boca e abra essa boca. Abra essa boca linda, da glória, da glória. Ele nos ajuda. O texto vai dizer de forma clara: o mesmo Espírito ajuda as nossas fraquezas. Diga glória a Deus. Não há vazio. Oh, glória, não há tristeza que se sustente. Não há mal que se sustente diante dele. Quem dá glória? Meu Deus, eu estou sentindo Deus. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Toca quem está do teu lado, diga assim: você tem uma ajuda. Diga, há uma ajuda da parte de Deus. Diga aí, diga, há uma ajuda da parte de Deus. Vindo todo, vida, glória. Glória a Jesus. Ela não só está vindo, ela já está indo. Glória, glória, glória. Você já tem essa ajuda. E se chama Espírito Santo. Diga glória. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. Aí olha para cá para me finalizar. Já não basta estar só. Já não basta estar fraco. Aí você perde a vontade de orar. Diga misericórdia. Olha para cá. Só há um conselho para isso. Mesmo sem vontade, ore. Pastor, não, se não tiver palavras, dobra o joelho, fecha os olhos e fica calado, porque até o teu silêncio sobe como clamor diante de Deus. Deus sabe da todo o teu coração. Deus sabe, aleluia, ferida do teu com a tua necessidade. Feche os olhos, fica calado lá, diga agora Jesus. Porque no teu silêncio o Espírito Santo vai chegar, vai clamar, vai gemer. Diga agora Jesus. Vai lá com gemidos inexprimíveis. Oh, glória. E vai levar a oração. Ele vai levar a tua necessidade. Ele vai levar aquilo que está no teu coração diante de Deus. Se prepara, diga agora. Eita, meu Deus, sinto Deus, seja Deus.